Fala Starters, Guilherme Queiroz trazendo conteúdo aqui para vocês no YouTube. E é o seguinte, Starters, vamos hoje falar de Machine Learning. Então vamos lá. Antes da gente começar, se inscreve aí no nosso canal. Para quem não sabe, nós somos a Start Security. A gente tem um conteúdo diário lá no Instagram, @StartSecurity. Também, então, dá uma olhadinha lá no Instagram, segue a gente, indica para um amigo e bora lá, vamos para o nosso assunto de hoje. Bom, galera, eu estava dando uma olhada em algumas pesquisas sobre Machine Learning para substituir alguns sistemas de proteção, sistemas de cybersecurity, e eu achei esse material aqui que foi publicado esse ano até, aqui numa universidade nos Estados Unidos. A universidade está aqui, universidade lá de Honolulu, no Havaí. Não é, né? Onde fica as Ivy Leagues, né, as principais universidades dos Estados Unidos, mas achei um conteúdo interessante, me chamou a atenção o título do material. Então, o título do material é Performance of Machine Learning and Other Artificial Intelligence Paradigms in Cybersecurity. Então, a ideia do autor foi poder trazer e poder tirar, assim, esse paradigma em cima de sistemas baseados em assinaturas que hoje aí deitam e rolam aí no mercado de cybersecurity e poder trazer o assunto de machine learning em cima disso. A ideia dele é simplesmente falar: será que machine learning realmente vai conseguir substituir os sistemas de proteção baseados em assinaturas? Em que momento a gente vai ter esse breakpoint aí em que a máquina vai poder substituir todos esses sistemas baseados em assinaturas? É um conteúdo bem legal, ele é bem denso e precisa aí de um tempinho para ler com calma, você ir pesquisando aquelas palavras que são mais complexas no Google. Então, é um conteúdo aí que vale a pena aí quem curte o assunto, um assunto mais denso, poder se aprofundar. A gente poderia discorrer todo esse documento aqui, a gente ia precisar até de muito tempo para isso. Eu costumo fazer esse tipo de bate-papo, às vezes na Twitch. Eu abro às vezes um documento, começo a falar ali e às vezes entra alguns gringos para poder conversar, é bem legal. Mas aqui a ideia é a gente falar sobre Machine Learning em outro cara. Machine Learning no Face App. Vocês já devem ter ouvido falar do Face App. Face App é um aplicativo bem hypado aí nos últimos anos. Ele já veio e voltou aí, acho que umas 2, 3 vezes mais ou menos. E esse cara sempre vem e traz à tona a discussão sobre: caraca, o Face App está roubando seus dados. E é muito legal você ver a evolução do Face App quando você fala de tecnologia. Então lá no começo o aplicativo bem mais ou menos, onde mostrava várias falhas ali na hora de fazer as transformações de face. E hoje você vê que o aplicativo está cada vez melhor. Isso é muito interessante e eu correlaciono um pouquinho disso nessas primeiras páginas que eu estava lendo aqui desse conceito de Machine Learning para substituir softwares de segurança. O que eu achei interessante aqui é que ele começa embasando, né, todo o trabalho de por que Machine Learning, por que uma rede neural pode substituir uma solução de segurança, e ele começa exatamente explicando isso. Então, para quem não sabe, Face App é aquele aplicativo que você instala no seu celular e ele mostra como você seria quando você estiver velho, ele te mostra como se você fosse criança. E ele é bem intuitivo. E como ele funciona, na verdade? Na verdade, ele é um machine learning, ele funciona através de rede neural que foi aprendendo através de maior quantidade de dados que foram colocados dentro desse algoritmo para ele entender qual que é o tipo de padrão de face de um homem, de uma mulher, de um velho, de um jovem, de uma criança. E é por isso que esse aplicativo evolui tanto. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver aqui nesse documento. Então esse documento ele começa falando sobre o background de Machine Learning e como esse processo de criar uma inteligência artificial, de criar o Machine Learning, como ele funciona, né? Então, primeira coisa, a gente tem o Machine Learning, que é um algoritmo que ele utiliza as redes neurais. Então, qual que é esse conceito de rede neural? É o conceito de você ter vários processadores analisando determinados dados e dando seu veredito. Eles não vão sozinhos tomar nenhuma decisão. Eles são um conjunto de dispositivos, de receptores analisando esses dados, que o conjunto do resultado de todos eles vai realmente gerar o veredito para aquele arquivo, para aquela imagem. Então a ideia é você pegar
uma imagem de uma criança, rodar ela em vários receptores da rede neural, e se eles avaliarem que realmente aquilo é uma criança, o algoritmo, o machine learning, a inteligência artificial vai poder falar que realmente aquela fato é uma foto de uma criança. Então existem várias camadas. Então a gente tem a rede neural e a gente tem o deep learning, que também é uma categoria do machine learning, tá? Então nada mais é que você ter a inteligência artificial e você ir camada a camada em como você cria essa inteligência artificial. Então você tem a inteligência artificial, você tem a rede neural, você tem o machine learning, você tem o deep learning. Então é simplesmente as fases para você poder alcançar uma inteligência que seja capaz de identificar padrões no começo, através de dados que são colocados lá dentro. Depois de identificar padrões, você também poder que esses padrões sejam analisados na vida real, sem você estar ali no ambiente controlado. Então é mais ou menos isso que a gente está vendo que está acontecendo no FaceApp. Se você for analisar o FaceApp lá atrás, que era um software bem mais ou menos, ele começou ali só no ambiente ali, vamos dizer assim, supervisionado. Então você tinha poucos exemplos, né, que eram dados a esse algoritmo para ele poder realmente aprender que aquilo era uma determinada criança, aquilo realmente era um adulto, etc. Então eram simplesmente dados supervisionados onde você realmente falava que aquilo era aquilo. Então essa é a primeira fase para você poder criar essa inteligência artificial. Mas o aplicativo vem evoluindo, o que a gente pôde ver na segunda fase é esse aprendizado não supervisionado, onde ele realmente foi para o mercado e começou a coletar dados de pessoas, começou a coletar as imagens das pessoas e não era mais um dado que já estava categorizado pela equipe de desenvolvimento ou era um input de milhões de imagens que já estavam categorizados e ele mesmo começou a ter que categorizar a partir daquele landscape que ele já tinha aprendido. E por último, a gente tem o reinforcement, que é a última fase aí do desenvolvimento do machine learning, onde o algoritmo, além dele já ter o database dele de fotos categorizadas, ele já foi testado no ambiente que ele não está supervisionado, onde ele mesmo tem que categorizar, agora ele vai para a vida real, ele vai para o mundo real, onde ele toma as decisões, onde ele sozinho ele consegue ler os dados, né? E definir quais são as ações, o que ele pode fazer. Isso é muito legal você ver essa evolução no aplicativo aí do FaceApp. E eu vejo que isso com o futuro, daqui talvez o próximo ano que a gente pode ver aí no FaceApp, é um negócio cada vez mais assustador. Talvez a gente possa usar o FaceApp para criar um próprio personagem e decidir tudo que a gente vai querer ali, até para usar num streaming ou num filtro do Instagram, para a gente criar um cabelo diferente, uma cor do olho, barba e usar isso em tempo real. Hoje a gente está vendo aí já através de filtros do Instagram, do Snapchat, que isso é possível. Então imagina isso combinado aí com o FaceApp. Acho que a gente não está longe disso. Então esses são os 3 níveis do Machine Learning. Ele começa de uma forma ali, como fosse uma criança, onde você tem que falar o que realmente ele é. Depois ele passa a tomar algumas ações sozinho, não supervisionado, e aí sim ele vai para a vida real. Então, esse é o nosso conteúdo aí sobre Machine Learning no FaceApp, que eu queria deixar para vocês. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like e não esquece de procurar a gente lá no Instagram, @StartSecurity. Valeu, Starters, até mais!